amigo, olá, minha amiga. Programa Minuto do Direito. Preparada, doutora? Preparadíssima, doutora Nazaré. Toda satisfação aqui, né? Estamos juntas. Aí. Então vamos lá, doutora. Qual a dúvida do dia? Doutora Nazaré, vou ter que fazer um resumo, porque a história aqui é longa. Então dá uma resumida para não ficar cansativo. Então vamos lá. A dúvida é do nosso amigo, seu Antônio, doutora. O seu Antônio já paga o INSS há 38 anos. Aí ele passou... Parabéns, seu Antônio. Aí ele está, doutora, com 60 anos de idade. Sim. E seu Antônio passou por alguns problemas de saúde, ficou incapaz, doutora. Teve uma fratura, ficou impossibilitado de retornar ao trabalho. E sucessivas vezes, doutora, a empresa pagou os 15 primeiros dias e a partir daí, doutora, ele foi pedindo o benefício, auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, e aí vinham as sucessivas prorrogações. O que o seu Antônio coloca, doutora? Que quando veio a concessão, não veio de todos os pedidos que foram feitos, veio apenas de dois períodos solicitados, né? E aí ele pergunta, doutora, se está correto, se ele pode pleitear isso a posteriori. E também ele pergunta para o Minuto do Direito o que ele pode ter de benefício além disso, se já dá de repente, doutora, uma aposentadoria, né? Ele fala que ainda não está aposentado. Então vamos responder a dúvida do seu Antônio. Ô, seu Antônio, obrigada pelo questionamento, muito bem colocado. Parabéns pelos 38 anos de tempo de contribuição com 60 anos de idade. É isso aí, galera. Olha, o exemplo do seu Antônio deve ser seguido, tá? É muito importante. Seu Antônio, deixa ele explicar. Pelo que dá para entender da sua pergunta, apesar de bem esclarecedora dos dias, das datas em que o senhor fez o pedido, do que foi recebido, tá? Restam algumas dúvidas que precisaria de uma análise do seu processo. O que o senhor deve fazer? Com certeza o senhor já tem a senha do INSS, tá? Lá da plataforma Gov, Meu INSS, o senhor já tem a senha. Então tem que entrar lá na sua plataforma, tá? E verificar o seu pedido, verificar o resultado do seu benefício. Porque com certeza foram ficando vários benefícios, doutora. Exato. Porque ele ficou fazendo pedido de prorrogação e pedido de prorrogação, antes mesmo de sair uma resposta. Quando vem, ele diz que só vem de um período e falta o restante. Então, o que deve ser feito? Deve ser feita a análise, seu Antônio, justamente do médico, da perícia médica, para ver o que foi que a perícia médica se manifestou no tocante. Porque muitas vezes, doutora Elaine, de um período está se usando o mesmo laudo, mas vem uma perícia diferente. Exato. Então, o senhor tem que verificar direitinho isso, tá? Para verificar qual foi o posicionamento, qual foi a conclusão da perícia médica num determinado período. Por exemplo, no mês de agosto, tá? De agosto a setembro, houve uma perícia médica, pode ter sido, eu não sei se foi presencial, o senhor não informa, ou se foi só análise de documento, tá? Tem que verificar qual foi a conclusão médica. Naquele período, o senhor sofria do quê? Comprovou a incapacidade ou não comprovou a incapacidade, ou era qualidade de segurado, ou carência, porque muitas vezes, mesmo o senhor estando tudo direitinho, ainda tem isso, doutora. É verdade. Tá? Então, tem que ser feita uma análise de cada pedido seu. Ok, doutora, eu já fiz a análise e o que aconteceu? Estava tudo direitinho. O mesmo laudo que me dava direito foi o mesmo laudo que ele usou para dizer que eu não tinha direito. Então, o que o senhor vai fazer? Vai procurar justamente o quê? A Justiça Federal. Ah, doutora, a senhora me aconselha a ir para o Conselho de Recursos da Previdência? Não, porque lá não tem perícia médica. Verdade. Então, não vai adiantar ele perder tempo para lá. Vai para a Justiça Federal, tá? Porque aí vai fazer análise desse período que ficaram faltando, comprovou, vai receber. Paralelo a isso, eu lhe aconselho o quê? Procurar um especialista em direito previdenciário para fazer uma análise, para fazer um planejamento, um cálculo para o senhor, porque tempo o senhor já tem, tá? Tempo para se aposentar. O que temos que verificar, doutora, é o quê? Se o valor a ser recebido hoje, tá?
compensa já uma aposentadoria ou se é bom esperar um pouquinho mais. Fazer uma análise também justamente no quê? Nas suas funções desempenhadas desde quando o senhor começou a trabalhar até o momento atual. Ah, doutora, teve uns períodos que eu trabalhei como pintor, teve outros que eu trabalhei como borracheiro, assim como teve que eu trabalhei como motorista de ônibus. Enfim, as funções que no decorrer da sua vida o senhor desempenhou. Eram funções insalubres? Eram funções periculosas? Tá? Tinha insalubridade no ambiente de trabalho? Tinha. Tem provas? Ou seja, vai dar para transformar esse tempo. Vai melhorar, então, vai melhorar e muito. Provavelmente, doutora, o seu Antônio já tem direito à aposentadoria. Então, qual é a dica do minuto do direito? Vai atrás desse período que está faltando, tá? Mas, paralelo a isso, procura um especialista para fazer o quê? O cálculo e requerer a sua aposentadoria. Aí vai ser feita a análise para ver se vai ser aposentadoria por tempo de contribuição normal, ou se vai ter alguns períodos que eles vão ser transformados, desde que devidamente comprovado. Aí sim, o senhor vai ficar resguardado direitinho, que vai ser a melhor coisa que faz, doutora. Correto. Doutora, aí vamos só para responder toda a dúvida Deixar dele. bem fechadinho. Deixar bem fechadinho, ele coloca, doutora, se ele pode pedir aposentadoria por invalidez. O que o minuto do direito tem para dizer para ele? O que é melhor hoje? Aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria em que ele pode sair, de repente, até 100% numa regra de transição? Tem que ser feita uma análise, por isso que a importância de procurar o especialista em direito previdenciário. Por quê? Pelo seu questionamento, eu não sei se essa doença foi decorrente de trabalho, doutora. Porque se ela é uma doença decorrente de acidente de trabalho ou equivalente, ou a doença ocupacional por trabalho, que dá para ser comprovada como trabalho, aí já muda. Mas se for só como doença, não peça essa aposentadoria de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque é até arriscado, doutora, como muitas vezes a gente coloca aqui. Verdade. Se de repente o senhor ficar insistindo nesse auxílio-doença, o INSS vai lhe deixar de auxílio-doença pelo código 31 e não vai demorar muito, doutora, ele vai transformar em aposentadoria. É verdade. E aí o que vai acontecer? O senhor vai ficar com 60% do valor. Ah, doutora, mas não tem problema, porque eu só recebo um salário mínimo. Ok. Quem só recebe um salário mínimo, realmente, doutora Elaine, não tem problema. Verdade. Por quê? Porque ninguém vai poder ficar recebendo menos que um salário mínimo no caso de aposentadoria. E o que vai acontecer? Vai ficar no mínimo. Então, não vai importar que seja uma por tempo de contribuição, que seja uma por invalidez decorrente de doença ou de acidente de trabalho, vai continuar no mínimo. Mas, doutora, volto a ressaltar a importância de se procurar um especialista em direito previdenciário. Por quê? Porque ele tem por obrigação fazer toda essa análise para você. Exato. Tá? E lhe conceder, assim como o servidor do INSS, o especialista tem que lhe conceder, mostrar o melhor benefício. E o INSS conceder o melhor benefício para o segurado. Exatamente. Olha só como o Minuto do Direito é, né, gente? Comprometido em passar sempre a melhor informação para você que está aí nos assistindo. De repente, por que a doutora manda procurar um especialista? Porque talvez, doutora, seu Antônio já está até perdendo dinheiro. Com certeza. Já era para estar aposentado há muito tempo. Porque, ou seja, doutora, eu nem ressaltei, mas tu vai ter que fazer análise. De repente ele tem tempo de militar, ou ele tem tempo rural, ou assim como o tempo especial que nós já falamos, ou tem vínculos que não estão constando no CNIS, mas que estão na carteira. Enfim, é a importância de procurar um especialista. Excelente. Doutora, vamos aproveitar os minutinhos finais do programa de hoje para fazer aquele convite de sempre para os nossos amigos, nossas amigas que estão aí nos assistindo. Nós contamos com você que está aí do outro lado para vir fazer parte da comunidade. Aciona lá, ó, vai lá no YouTube. Programa Minuto do Direito. Nós contamos com você. Só falta você. Viu? Só tem gente boa lá, na verdade? Com certeza. E se você não gostar do conteúdo, você acha que não serve para você, mas vai servir para alguém. Então, por favor, vai lá e dá essa forcinha pra gente. Esse foi mais um Programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.